Estamos de volta, Radar de Notícias, terceiro e último bloco, que você já sabe, é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o seu Manuel, sempre na audiência, telespectador e apoiador histórico do nosso programa. Aqui do meu lado, na bancada, está o vereador Edmilson Souza, do PSOL, que mais uma vez atende ao nosso convite e volta aos nossos estúdios para uma entrevista muito importante. Falaremos sobre diversos tópicos. Vereador, agradeço o senhor pela presença, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, André. Obrigado mais uma vez, toda a equipe aqui do Radar de Notícias. É sempre um prazer vir aqui ao programa e conversar com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos lá, muitos assuntos para tratar. O vereador Edmilson sempre nos dá ótimas entrevistas. Nós falaremos sobre a questão dos servidores, o vereador que tem comparecido nas manifestações, tem se manifestado de forma eloquente a este respeito, mas eu quero começar falando sobre um assunto que eu já disse em diversos programas, inclusive aqui na presença do vereador, e reforço agora, que eu reputo o trabalho da SEI do Baquirivu, da qual o nosso convidado é presidente, como um dos assuntos mais importantes do noticiário guarulhense e que, em minha opinião, não tem recebido a devida importância da coletividade guarulhense como um todo. E hoje, a SEI ouviu o ex-secretário de Obras, Francisco Carone, ele que era um dos responsáveis por este contrato, um dos maiores em termos de recurso da nossa cidade, cujo desfecho é trágico, para dizer o mínimo, muito recurso, pouco efeito prático para a população. Então vamos começar a nossa entrevista falando sobre isso. Vereador, primeiro, nós vimos as outras sessões da SEI do Baquirivu transmitidas diretamente do plenário da Câmara, em tempo real, pelo YouTube da TV Câmara. Hoje, a oitiva ocorreu na sala de reuniões e não houve transmissão em tempo real. O que aconteceu? Na verdade, nós tivemos hoje pela manhã já um número grande de vereadores, de pessoas para acompanharem. As pessoas poderiam ficar bem acomodadas no plenário, mas nós temos um problema concreto. Quando você monta ali para fazer a SEI, eu peço para todos os vereadores se posicionarem ali onde é a mesa diretora. Além dos vereadores da comissão, que somos 11, outros vereadores, que é aberto, qualquer vereador pode ir, inclusive pode fazer pergunta. Outros vereadores também vão. Então começou a ficar algo muito desagradável, porque nós tínhamos uma fila de vereadores e vereadores sentados embaixo, porque não caberia lá. E eu percebi que na oitiva do secretário Edmilson Americano, não há um contato visual de quem está perguntando com quem está respondendo. E aí você vai falar, mas por que isso é importante? Porque uma fisionomia faz diferença, uma indagação faz diferença, o vereador pode perceber o tempo da fala e interpelar. Ele pode, inclusive, mudar de pergunta, porque se perceber que a pessoa que foi perguntada está ali enrolando, o vereador que perguntou automaticamente já pode entrar. Agora, como é que faz isso se não está frente a frente? Então, nós não tínhamos esse contato. Então, eu tomei a decisão, primeiro, não tem nada a ver, viu, gente, com os servidores da casa, não. Eles estavam lá com toda a estrutura preparada para transmitir. A gente fez uma opção de fazer da sala de reuniões, porque ali a gente conseguiu um ambiente que transmite para a população e para quem vai ver as imagens depois, que de fato é um depoimento e não é um encontro de amigos. Porque da forma que estava, como fica todo mundo junto ali, não sabe quem daqueles está sendo ouvido e quem está perguntando e o que está perguntando. Então ficou, na minha opinião, um melhor formato. Nós temos uma mesa, colocamos os técnicos numa ponta, montamos uma mesa com o relator, quem está sendo ouvido e o presidente, na frente os vereadores com o microfone onde poderia se direcionar diretamente de maneira frontal para quem está sendo ouvido, até por essas razões que eu falei. Então é isso, não houve nada. É óbvio que quando você transmite, você consegue dar uma comodidade para quem vai acompanhar de casa, para poder, principalmente a parte da imprensa. Mas como é um local aberto, um local que comportava e comportou quem foi para assistir, as pessoas puderam gravar, fotografar, filmar, enfim, além da cobertura da casa que tivemos. É isso. Então, daqui em diante, na sala de reuniões, como foi hoje? Isso, essa comissão que eu presido, eu vou fazer opções pela sala de reunião, por essas razões pura e simples, viu? Porque às vezes fica aquela, não, porque foi numa sala fechada. Não, a conversa foi de portas abertas e quem queria acompanhar, tanto da assessoria técnica da casa que estava, obviamente, como a questão da imprensa, como a assessoria dos parlamentares da casa acompanharam de maneira tranquila. Então vamos ao mérito da oitiva, vereador. Eu conversei com colegas do senhor que participaram da oitiva,
Me disseram que, comparando com a oitiva do secretário Edmilson Americano, a de hoje foi mais produtiva, mais elucidativa. O Caroni falou com mais propriedade. Me disseram, inclusive, que ele estava até mais preparado. Mas me apontaram também algumas informações que, como diria minha avó, são do arco da velha, que o secretário Caroni apontou. Quero perguntar para o senhor quais os destaques que o senhor traz do que ele disse, o que mais lhe chamou a atenção, alguma contradição, algo que vai servir para subsidiar outras oitivas. O que o senhor destaca, por gentileza? Vou destacar algumas bem de maneira sintética aqui. Primeiro, na fala do ex-secretário Francisco Caroni, nós tivemos ali uma informação importantíssima, que a obra do Baquirivu, que se buscou um empréstimo, se fez um empréstimo para uma obra prioritariamente para evitar enchentes, essa obra não tinha nenhuma área, não tem até hoje, nenhuma área para construção de piscinões. Então, ou seja, se você vai fazer todas as alterações no rio, você não tem para onde mandar essa água. E eu perguntei para o secretário, do ponto de vista do leito do rio, o que foi feito, o trabalho que foi feito lá, não ter os piscinões, qual o prejuízo que se tem? Num primeiro momento, o secretário disse, não, para 25 anos o leito do rio comporta e tal, e tal, e tal, e tal. Eu falei, certeza? Por quê? Então por que faria os piscinões? Se o leito do rio resolve o problema, então não teria piscinão em nenhuma parte do mundo. Só aprofundamento de calha resolve, a gente sabe que não é assim. Depois, quando a palavra voltou para ele um pouco arredondou ali, dizendo, olha, não, os piscinões são importantes. Então, ou seja, como é que você faz uma obra e uma obra que não prevê piscinões? Primeiro, segundo ponto que me chamou muita atenção, numa pergunta feita pelo vereador alemão do transporte. A pergunta foi objetiva, por isso que eu estou dizendo, o formato nos facilitou. Secretário, qual a informação de conclusão dos corredores de ônibus? E na lata, o ex-secretário Francisco Caroni disse, não existe no projeto. Não terá corredores de ônibus. Então, e foi divulgado o tempo inteiro que teria corredores de ônibus. Mais do que isso, as árvores que foram suprimidas na primeira parte, que não era da prefeitura, mas que foram suprimidas, depois chegou o estudo que não precisariam ser suprimidas. Depois teve indicado, não, as árvores poderiam ter ficado lá. Ou seja, dentro do projeto caberia. E preferiu uma jogada de Marte, arrancando tudo, abrindo para que a obra tivesse uma visibilidade maior. Outro ponto que eu considero importante, que o secretário trouxe de informação, nós temos uma área que houve uma permuta na Câmara Municipal de uma área para a construção de um piscinão que integraria essas obras complementares ali do Baquirivu. E era estranhíssimo porque era uma área de 22 mil metros, de um proprietário, de um particular, que permutou com a prefeitura numa área de 10. Então ele entregou uma área de 22 e pegou uma área de 10. Esse empresário é bonzinho, hein? Se eu descobrir quem que eu vou acender uma vela no pé dele porque ele é santo. Merece ser canonizado aí pelo Papa Leão XIV. Então, ou seja, e aí nós já achamos estranho. Qual a nossa surpresa, agora que foi dito lá, que esse projeto que foi feito, ele nada tem integrado ao projeto do Baquirivu. E quando pediram para aprovar na Câmara essa permuta estranhíssima, eu votei contra, o que se dizia? Não, se não fizer isso aqui, vai comprometer as obras do Baquirivu. E até o que nos foi informado é que nós teríamos ali uma ação efetiva de melhora da qualidade ali de vida daquelas pessoas. Mais duas, assim, para ser bem sintético. O secretário se refere a uma rubrica orçamentária chamada 01. Ele chama o tempo inteiro de 01, mas ele não usa a rubrica, usa outro termo. O que é a rubrica orçamentária? É a dotação orçamentária, onde está escrito lá, por exemplo, sei lá, manutenção de parques na cidade, X valor, está na peça orçamentária. Nesse caso, tem uma rubrica orçamentária específica para essa questão das obras do Baquirivu, que tem como objetivo, segundo o secretário, impostos, taxas e contrapartidas. E ele disse que, quando perguntado por que as obras pararam, ele disse, não, porque não tinha dinheiro. Não, mas não tinha dinheiro, mas não foi empréstimo? Não, o empréstimo estava lá, mas a rubrica número 1 estava zerada. Chegou o momento que ela zerou. E a pergunta que eu fiz muito direta a ele, dizia, olha, secretário, o prefeito alguma vez se manifestou sobre, para as obras não pararem,
e as chuvas dos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março não atingirem, não castigarem aquela região, o prefeito poderia ter remanejado para essa dotação 01. O prefeito fez alguma manifestação sobre remanejar? O secretário Caroni disse que não. Então, ou seja, vamos no frigir dos ovos, o que aconteceu? Para a obra não parar, precisava pôr recurso nessa dotação 01. O prefeito optou por não pôr. Mesmo sabendo que essa obra deveria ter sido entregue, ou estava programada para entrega em dezembro. E por que dezembro? Porque é o aniversário da cidade? Não. Porque já teria uma obra pronta que estaria no melhor teste possível, que é pegar as chuvas de janeiro, fevereiro e março, para saber se ela estava funcionando e a gente não ter prejuízo ali nas regiões. Então eu achei ali essa irresponsabilidade do prefeito, porque quem faz a dotação tem que falar, a culpa é de quem? É do secretário do prefeito, única pessoa que pode complementar, ou seja, remanejar recursos ao próprio prefeito. E ele não precisa da Câmara. Ele tem uma margem que, por decreto, se você abrir o Diário Oficial, você vai ver lá, remanejamento, tira 50 mil daqui e manda para uma outra dotação. Ele poderia ter feito isso e não fez. E, por último, o mais assustador de tudo. Tem um decreto municipal que foi editado em fevereiro de 2024 e um dos itens deste decreto coloca que os pagamentos, todos os pagamentos da prefeitura, de fornecedores da prefeitura, inclusive do Baquirivu, eles passam pelo crivo, pela autorização do prefeito. Tem gente que pode falar, não, mas isso aí é normal. Não é normal, não é normal. O prefeito, ele não deveria ou não deve se envolver nessas situações de pagamento, por uma razão simples. Se o secretário da pasta A comprou essa xícara, atestou, olha, a xícara é do jeito que a gente comprou, ele atestou a nota fiscal, para onde que ele manda para fazer o pagamento? Para a Secretaria de Fazenda ou para o gabinete do prefeito? Para a Secretaria de Fazenda. A autoridade que faz o pagamento é a Secretaria da Fazenda. E, estranhamente, nós tivemos um decreto, em fevereiro de 2024, no último ano de governo, colocando que teria que ter uma autorização do prefeito para esses pagamentos. Não precisaria. Por que que isso foi feito? E nós perguntamos ao Francisco Caroni, o ex-secretário, se ele tinha conhecimento desse decreto. Ele disse que não tinha. E eu perguntei para ele, aí eu li o decreto, a parte do decreto, e disse a ele se alguma vez ele tinha ouvido falar dessa autorização e desses pagamentos passarem pelo crivo, pela autorização do prefeito. Ele disse que não. Mas o decreto está lá, existe, continua em vigor, exceto essa parte. Essa parte foi revogada em janeiro. De 25. De 25. A nova gestão revogou essa parte, mas ela permaneceu vigente de fevereiro de 2024 até dezembro. E de maneira muito ruim ser no último ano de governo. Por que centralizar uma autorização de pagamentos no último ano de governo? Então, diante disso, a pergunta elementar e óbvia que eu faço para o senhor é a seguinte: convocar o ex-prefeito Guti está no horizonte, está no radar? Está no horizonte. Está no radar, está no horizonte. Até porque é óbvio que se a gente tem todas as informações possíveis sobre o contrato, que é o que a gente está tentando fazer, levantando uma série de informações, chamando pessoas, e a gente consegue ter um quadro, não precisaria chamá-lo. Porque se a gente tem todos os elementos materiais ali de papel, de informações, mais o depoimento dos secretários e de outros agentes públicos, dispensaria. Mas nesse caso, existe aí o Francisco Caroni diz em vários momentos que ele desconhecia, inclusive eu perguntei qual que era a participação do prefeito efetivamente nas obras, se ele participava das reuniões. Por quê? Porque eu quero saber o seguinte: essa tragédia toda aconteceu, esse atraso todo aconteceu, não ter o corredor de ônibus, não ter as áreas destinadas para piscinão, não termos ali um projeto que no marketing foi apresentado, pista de caminhada, área de lazer, campos de futebol, um paisagismo, 4 pontes, pelo menos uma ponte e mais 2 ou 3 travessias, e isso não aconteceu. E mais do que isso, nós temos imóveis que foram ditos o seguinte: olha, nós vamos, o secretário Edmilson Americano disse, nós temos 180 ou 190 famílias que serão removidas. E eu fui fazer uma visita em loco lá no Presidente Dutra e eu verifiquei que tem casas que a obra passou do lado da parede da casa. Ou seja, a casa está praticamente dentro do rio. Eu perguntei ao secretário Caroni,
É normal isso? Não veio um dinheiro para poder dar uma casa nova para essas pessoas e tirar essas pessoas da margem do rio? O secretário disse o seguinte, não, neste caso, essas famílias ainda vão ser removidas. Quando? A obra já está pronta lá? Ou dizem que está pronta? Então, se terminou e pagou, quem é que vai remover essas famílias para um outro lugar? E fora, o projeto da CAF não autoriza, que é o órgão que fomentou, não autoriza ir lá e passar a máquina em cima da casa de ninguém. O que está previsto lá é que dentro desse dinheiro seja destinado moradia e habitação para as pessoas. Percebemos a gravidade? Então a gente começa a ter hoje começamos 9 e pouco da manhã, terminamos 11h30, então hoje foi bastante interessante porque a gente conseguiu, a gente já tinha essas informações, porque eu sempre digo o seguinte, quem pergunta já tem a resposta. E por que pergunta então? É para ter a certeza. Exato, exato. Bom, tá aí a palavra do vereador, reforçando o que eu disse anteriormente. Este é um dos assuntos mais importantes que nós temos em pauta. Agradecer ao vereador Joseval Queiroz, que está na audiência, e manda uma boa noite para o senhor. E aproveitar a nossa audiência que não para de crescer, somos mais de 120 pessoas simultâneas acompanhando essa entrevista, pedir o seu like. Se chegarmos a 60 likes, o vereador Edmilson, com garbo e elegância, tocará o sininho sem causar avarias a este brioso instrumento do radar de notícias. Quantos likes faltam, produção? 6? Faltam 6. Então nós vamos chegar, dá para chegar em 70 likes, eu tenho certeza. Vamos ajudar aí, gente. Deixa o seu like para o Edmilson bater o sininho. Vereador, mudando a pauta, nós poderíamos ficar aqui até semana que vem falando da ceia do Baquirivu, mas acho que o senhor tem muito a falar sobre o reajuste de 2% aos servidores. Eu quero começar, basicamente, pedindo a avaliação do senhor, do que o senhor pensa ao ver no plenário, no painel eletrônico, 22-10, a favor de 2% de reajuste aos servidores. Foram rejeitadas as emendas apresentadas pelo vereador Maurício Gucci, 5,5% de reajuste. Foi rejeitada a emenda da oposição de 8% de reajuste, 2% para o servidor e nada mais. Qual o sentimento do senhor? Primeiro, é um sentimento de decepção, porque tem gente que fala assim, olha, vereador Edmilson, você está aí dizendo os 8%, mas eu quero ver se você estivesse lá, você não daria os 8%, você daria os mesmos 2%. Outros prefeitos já deram 1%, outros deram 0% e tal. Só vamos entender o seguinte, o que são as finanças públicas? Quando você assume as finanças públicas, você sabe que você tem X funcionários públicos que atuam e que trabalham para a prefeitura. Quando você elabora a peça orçamentária, que você coloca, eu vou gastar no esporte tanto, na saúde tanto, na educação tanto, vou investir aqui, quando você elabora a peça, você tem que ter lá uma parte onde você tem que ter um carinho especial, dizendo, olha, eu preciso deixar dinheiro, não é somente para pagar em dia os servidores. Todo mundo sabe que todo ano tem a data base, ou seja, o momento de negociar as perdas dos 12 meses anteriores. Como é que funciona uma empresa? Aliás, esse pessoal que ganha eleição de prefeito, eles dizem, não, nós não somos da área pública, do serviço público, nós somos da iniciativa privada. O próprio ex-prefeito, que acabou de sair, é da iniciativa privada, nós temos empresa, nós temos isso, temos aquilo e tal. Como é que funciona na iniciativa privada? O empresário sabe que todo ano ele vai ter que sentar com o sindicato para negociar. E ele sabe que o patamar mínimo que vai vir ali é inflação. Simples assim, como gosta de dizer o presidente da Câmara. Simples assim. Então você já sabe que se a inflação tem uma perspectiva de bater, porque você tem essas previsões anteriores, Isso. Os economistas dizem que não servem para muita coisa, mas servem, inclusive para isso, é o economista que vai dizer, olha, lá na frente, pelo nosso estudo vai dar tanto por cento. A previsão. E depois nós temos a previsão, que deixa de ser previsão e é a realidade, dizendo, ó, foi no caso que nós estamos falando, se eu não me engano, 5,48. Então vamos arredondar para 5,5%, 5,5% de inflação do período. Ou seja, quem está sentado na cadeira de prefeito já sabia isso antes. O que tem que fazer? Na hora da peça orçamentária, dizer, olha, eu tenho que saber se eu estou gastando X com a folha, eu tenho que garantir, separar esse dinheiro no mínimo para a inflação. Então não dá para alegar, olha, nós não sabemos, vai quebrar a máquina e tal. Eu acho que isso é desculpa esfarrapada. Eu acho que a inflação tem que se garantir.
Nós da oposição, a oposição foi lá e propôs ter um reajuste de 50% de salário. Não propusemos isso. O que a gente propôs foi a inflação e mais um pouquinho para poder diminuir as perdas acumuladas nos últimos 20 anos. É isso que aconteceu. Então, primeiro, eu vejo de maneira muito preocupante, gostaria de explicar isso aqui, porque tem muita gente que acha que a gente quer atrapalhar a cidade, nós não queremos, que a gente quer uma cidade com planejamento, e vou dizer mais, nós estamos saindo de um 2%. O prefeito já tem que começar a se preparar agora, porque em maio do ano que vem, daqui exatamente 12 meses, nós vamos debater isso de novo. E não dá para chegar daqui 12 meses e dizer, olha, mas infelizmente não dá para dar inflação, porque isso, porque aquilo. Então, ou seja, já tem que se programar para no ano seguinte você cumprir isso minimamente. Embora eu acredito e tenho me surpreendido com a mobilização dos servidores públicos. Muita gente na rua. Eu estive nas assembleias, muita gente participando, muita gente engajada. Tem gente que fala, mas olha, já tem a lei. Não dá para fazer nada. Dá sim. Nós já tivemos, não muito distante, um prefeito nessa cidade que em 2023 mandou um reajuste para a Câmara Municipal prevendo 23 e 24. Aí quando chegou em 24, ele quis desfazer a lei de 23, mandando uma nova lei diminuindo o que ele tinha dado, ele próprio tinha dado. No final, os servidores ficaram sem reajuste a maior parte do período, só tiveram o reajuste mínimo com uma decisão judicial. Então, eu quero dizer o seguinte, aprovou a lei na Câmara, mas não é uma regra, não é uma norma ou uma cláusula pétrea, que não dá para mudar. Então, os servidores estão na rua porque eles sabem que dá para mudar. Aliás, já mudou tanta coisa nessa cidade, né? Já se desfez isso para fazer outras coisas, por que não em relação aos servidores públicos? Então, vereador, transferindo aqui a pergunta para o nosso telespectador, João Pedro Dias, ele pediu para eu perguntar para o senhor quais alternativas existem para, eventualmente, reverter essa situação dos 2%. Para além da pressão dos servidores na rua, para, eventualmente, sensibilizar o prefeito a mandar uma nova lei, existe outro caminho? Esse caminho, se sim, seria a tal audiência de conciliação que ocorrerá na próxima semana ou não? Quais caminhos existem, se é que existem, para reverter os 2%? A audiência de conciliação, ela existe para isso. É um dos caminhos, porque pode ser que saia de lá com o judiciário dizendo, olha, na verdade é no mínimo a inflação, que os sindicatos ou que as entidades de classe estão pedindo é inflação. Então não é 8, é a inflação do período? A inflação do período é maior do que o que foi apresentado e aprovado, infelizmente, na Câmara Municipal. Então, eu acho que existem caminhos ainda, o jogo não terminou, eu acho que essa mobilização demonstra também força, porque não dá para achar que os servidores em casa vão conquistar alguma coisa, eles têm que reivindicar o legítimo direito deles. Eu sei, às vezes eu encontro pessoas dizendo, pô, mas minha filha estava na creche, não está podendo ir, porque as professoras estão de greve e tal, só que eu sempre digo o seguinte, são esses mesmos profissionais que nos outros 300 dias do ano estão lá cuidando do seu filho e tal. Então eles merecem também terem o direito de reivindicar e se eles forem atendidos, eles vão voltar ao trabalho imediatamente e com uma diferença. Vão voltar ao trabalho muito mais motivados do que anteriormente. Vereador, 19 horas, 1 minuto. Já temos mais uma pergunta sobre isso. Obrigado. Vereador Edmilson, qual a sua expectativa para a audiência de conciliação segunda-feira? A minha expectativa é que a prefeitura apresente uma proposta alternativa e que haja ali uma mediação do Poder Judiciário, onde apresente de maneira concreta, dizer, olha, no país inteiro o que se deve respeitar é o mínimo, né? E o mínimo é a inflação do período. Então a minha expectativa é que nessa audiência os trabalhadores e servidores públicos saiam lá, no mínimo, com um indicativo ou com uma decisão de reposição de 5,48 da inflação. Vereador, queria ouvi-lo sobre uma ação, um pedido envolvendo o vereador Kleber Ribeiro, do qual o senhor é um dos signatários, para que a conduta dele seja apreciada, analisada pelo Conselho de Ética, Comissão de Ética da Câmara. Salvo engano, são 9 vereadores. O número eu vou pegar certinho já, 7. Peço desculpas, são 7 vereadores 7. Que assinaram o pedido. Não, desculpa. 7 é a Comissão de Ética, desculpa. Eu vou pegar o número aqui certinho já, mas seja como for, o senhor é um dos signatários desse pedido para análise da conduta do vereador Kleber Ribeiro,
na Comissão de Ética depois do episódio em que houve um caso de violência política de gênero envolvendo ele e a vereadora Fernanda Curti e a vereadora Janete Pietá. Para quem não está familiarizado com o que aconteceu, primeiro queria que o senhor dissesse por que apoiou este pedido. Em segundo lugar, nós sabemos que nos legislativos Brasil afora existe uma conduta corporativista de blindagem a quase todos os parlamentares. No caso da Câmara Federal, por exemplo, a Flor de Lis só foi cassada depois que ficou comprovado que ela estava envolvida na execução brutal do seu marido, para que se tenha noção do tamanho do absurdo. Em Guarulhos, me parece que não é muito diferente. Nós estamos falando de um caso de homicídio, evidentemente. Mas qual a expectativa do senhor para análise deste caso, por favor? Na verdade, o pedido, agora recordando aqui, eu perguntei antes de ser protocolado, são 9 assinaturas, 9 vereadores e vereadoras. O que aconteceu, ou o que tem acontecido com frequência na Câmara Municipal, é por parte deste vereador de primeiro mandato, Kleber Ribeiro, que ele quer transformar a Câmara Municipal num estúdio onde ele extraia recortes para suas redes sociais. E para conseguir as likes, ele faz de tudo. Ele ofende, ele grita, ele interrompe, ele não deixa ninguém falar, ele desliga o microfone, como já desligou o microfone desse vereador, ele tira o microfone. Então, ou seja, é um negócio que não tem sentido nenhum. Na greve agora dos servidores, ele foi até o vidro transparente que separa o público do plenário propriamente dito da Câmara, e ele foi lá gritar e falar com as pessoas, para causar um tumulto, para gerar redes sociais. E o engraçado é o seguinte, é a única pessoa que consegue bater boca olhando para o próprio celular dele, porque ele está batendo boca com a pessoa aqui, de vez em quando ele vira como se ele fosse o Datena, um apresentador de TV, para poder chamar atenção. Para que é isso? É para gerar conteúdo. Só que ele não pode gerar conteúdo em cima de ofensas contra qualquer pessoa, independente de ser vereador ou não. No caso específico, ele usou termos se referindo para que as vereadoras Janete Pietá e Fernanda ficassem quietas, calassem a boca. É ruim, porque esses termos não devem ser utilizados. Aliás, eu estava presente na sessão, elas não estavam falando com ele. Elas estavam na parte de baixo, se dirigindo ao presidente da Câmara fora do microfone. Ele estava no microfone. Ou seja, essas vereadoras estavam fora do microfone, questionando uma outra situação ao presidente da Câmara. E ele foi para cima para poder... Quantos vereadores, quando a gente não está falando na tribuna, ele próprio não estão conversando, não estão falando de outros assuntos, não estão prestando atenção no que está sendo falado na tribuna? Vários. Então, ou seja, o que eu percebi ali foi um ataque direto à dignidade dessas vereadoras. Ele não pode achar que vereadora, por ser mulher na Câmara Municipal, é cidadã de segunda classe, segunda categoria. Ele tem que tratar, inclusive eu disse isso para ele na tribuna, vereador, se Vossa Excelência não tem nenhuma intimidade com a vereadora Fernanda Curti, com a vereadora Janete Pietá, não chame de Curti, não chame de Fernanda, não chame de Janete, chame de Vossa Excelência. Porque é isso que o regimento diz. É tratar como Vossa Excelência, porque ali elas são excelências, elas foram eleitas pelo voto popular e estão lá representando parcela da população que votaram nela. Então o que aconteceu foi isso, nós decidimos, eu fiz um pedido verbal no dia dos fatos, verbal para que fosse encaminhado para a Comissão de Ética, mas resolvemos também reforçar com um pedido assinado por 9 vereadoras e vereadoras. Então, em linhas gerais, eu espero que a Comissão de Ética se reúna aos 7 membros e que tome a decisão o mais rápido possível de instaurar um procedimento para que este vereador tenha a resposta à altura, porque ele não pode achar que ali é a casa dele, ele não pode achar que aquele espaço é o espaço que ele pode fazer qualquer coisa, porque eu acho muito ruim para a democracia e para a cidade. Vereador, antes da última pergunta que eu tenho para o senhor, só registrar aqui, a Edilaine Lopes Torres traz desdobramentos da manifestação que acontecerá amanhã dos servidores. Ela diz o seguinte: amanhã a manifestação começa no Paço Municipal às 9 da manhã, vamos para cima dos nossos direitos. Então você, servidor, servidora, que tem participado das manifestações, saiba que amanhã a manifestação começa às 9 em frente à Prefeitura, ali no Bom Clima, perto da Avenida Tiradentes. Compareça, exija os seus direitos, pressione, dialogue de forma pacífica, ordeira, é importante a mobilização da categoria. Agora, vereador, para nós encerrarmos a nossa entrevista, não poderia deixar de citar o caso, revelado com exclusividade pelo Radar de Notícias,
envolvendo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação da SD7, seu Rodrigo Luiz Batista Redosky, que foi ilegalmente nomeado pelo prefeito Lucas Sanches em razão do seu vínculo com a Justiça do Trabalho. E nós revelamos que ele recebeu salário indevidamente, acumulou remuneração nos meses de fevereiro, março e na semana passada a folha de pagamento ficou disponível, também em abril isso se repetiu. Já temos a sindicância da Justiça do Trabalho, também noticiado por este programa. Na pauta de amanhã foi incluído um requerimento de informação de autoria do vereador Maurício Guti, pedindo informações de todo o processo envolvendo a nomeação deste secretário, mas me parece que a Prefeitura de Guarulhos segue dormindo em berço esplêndido a este respeito. Nenhuma providência foi tomada, sequer o meu e-mail com questionamento foi respondido. E eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso. Dessa nomeação ilegal, o secretário permanece no cargo. Queria saber, aliás, se o senhor considera que os atos do secretário, já que a sua nomeação não poderia ter sido feita, não deveriam ser tornados nulos. E que tipo de providência podemos esperar, talvez, do mandato do senhor a esse respeito? Bom, vamos lá. Eu primeiro acho que a gestão, a administração pública deve um esclarecimento, deve se posicionar, primeiro anunciando medidas que tenham mais efetividade no controle dessas situações. Um servidor público, para tomar posse, ele tem que apresentar uma série de documentações. E, inclusive, se tiver vinculado a outro órgão, ele tem que apresentar. A pergunta é, ele não apresentou ou ele apresentou uma dizendo que não tinha vínculo? Isso é importante. E talvez essa sindicância, tanto na esfera da Justiça do Trabalho, onde ele é servidor público, como na esfera municipal, ela pode esclarecer isso. Então, primeiro, eu acho lamentável uma cidade desse tamanho a gente ter esse tipo de situação acontecendo. Segundo, os atos do secretário, você pode até fazer o pedido de afastamento e se esse pedido seu, ele tem todos os pré-requisitos, porque, por exemplo, não é todo servidor que consegue se afastar. Vou te dar um exemplo. O servidor que está no estágio probatório, ele não consegue afastamento. Eu fui servidor, agora, óbvio, estamos licenciados, mas eu sou servidor da prefeitura, sou professor, fui diretor muito tempo do Estado, fui professor também. Lá nós tínhamos uma licença no Estado chamada 202, que é uma licença sem vencimentos. Só que para pedir essa licença, você já tem alguns pré-requisitos, que eu não me engano, se eu não me falha a memória, 5 anos de efetivo exercício. Aí você tem direito a pedir essa licença. Então, preenchi. Então, se eu pedir a licença lá 202 no caso, e ser nomeado, como já preenchi, mais cedo ou mais tarde essa licença vai sair com essa data, porque eu estou comunicando. Isso é importante que se diga. O secretário, ele pediu afastamento do tribunal? Eu não tenho conhecimento dos dados. Imagino que não. Porque ele deveria ter pedido lá para se afastar. Ele tem direito a esse afastamento? É a outra pergunta que eu não tenho resposta. Quem vai dizer é o Tribunal de Justiça. Outra situação, no portal da transparência do Estado e da Justiça, ele recebeu salários, proventos acumulados nesse período? Então começa a se caracterizar aí sim uma irregularidade. Porque se você se afastou, você não vai receber. E poderia, inclusive, dizer, olha, secretário, o prefeito, olha, não me nomeie agora porque eu estou resolvendo a minha situação, eu tenho todo o interesse de estar na equipe aqui, assim que sair a publicação, a gente faz. E são publicações que saem rápidos, viu? Principalmente se tratando de pedido de entes. Mas, volto a dizer, será que tinha direito ao afastamento? Ou alguém me falou, alguém me comentou alguma coisa, parece que ele pediu exoneração depois. Ele disse, e nós exibimos, que ele pede licença não remunerada, datado de 10 de janeiro pós-recesso forense. E que em março, apenas em março, este pedido de licença não remunerada foi indeferido por uma alegada falta de pessoal. Diante deste indeferimento, apenas em março ele teria solicitado a sua exoneração imediata, que até a segunda passada, quando nós exibimos essa denúncia, por um motivo que eu desconheço, não havia sido efetivado. Mas que em fevereiro, março e abril, ele recebeu dados do Portal da Transparência, da Prefeitura e do TRT. Entendi. Olha, e outra coisa, na verdade, em alguns casos,
a prefeitura pode pedir a cessão desse servidor sem vencimentos para poder ser nomeado, dependendo do caso. Eu não conheço a carreira e não sei nem qual que é o cargo concursado que esse secretário tinha lá na Justiça do Trabalho. Mas, enfim, os atos têm validade ou não? Nós precisamos primeiro responder essas perguntas. Sim. Em que situação para poder se tem. Aliás, e que tipos de atos foram feitos? Que tipo de movimentação? Porque isso tem a ver para a gente poder... eles podem ser validados por um outro agente? Depende. Pode. Por isso que eu estou dizendo, eu não tenho informação. Não queria aqui falar algo que eu não tenho todas as informações completas. Não, perfeito. Mas não tiro aqui a gravidade. Na minha opinião, a irresponsabilidade. Nós estamos falando de um secretário de uma cidade do tamanho de Guarulhos. Não dá para brincar com isso, não dá para achar. E muito estranhamente, é um secretário que é servidor de carreira de um órgão judiciário, do judiciário. Então, não dá nem para alegar desconhecimento, entendeu? Pela posição e pelo local que ele estava, né? Então, ou seja, eu queria dizer que é grave. Eu acho que a gestão deveria resolver esse problema. Eu acho que se ele não foi exonerado ainda lá da Justiça do Trabalho, ou se foi e tal, acho que a gestão deveria, até para deixar tranquilo, eu não tenho absolutamente nada contra esse secretário. Eu estive com ele uma vez, há uns 30, 40 dias atrás, numa audiência rápida, eu fui lá sem marcar, ele me atendeu prontamente e tal, não tenho nada contra. Mas eu acho que fica muito ruim, fica muito feio para a cidade e para o serviço público como um todo a gente tratar da maneira que foi tratada. Aliás, só para dizer, essas nomeações, ser de novo, né, porque eu falei aqui no começo, o governo tem que ter um protocolo de como é que isso acontece, quais documentos precisam ser entregues, se tem afastamento, se tem incompatibilidade ou não, e inclusive entrar em contato com o órgão de origem para pedir informações. Eu acho que seria o mais correto e o mais prudente. Acho que ficou claro o posicionamento do senhor. Evidentemente, nós não podemos emitir opinião sem saber todos os detalhes. Acho que isso ficou claro. E, enfim, acho que agora a bola está com a prefeitura, que, a meu sentir, pouco fez, ou pelo menos não comunicou o que fez. Porque, enfim, tem a Justiça do Trabalho, tem o requerimento do vereador Maurício, a prefeitura não sequer respondeu ao meu e-mail. Mas, enfim... Posso dar um outro dado? Fica à vontade. Se ele tivesse protocolado lá o pedido e tivesse faltado, se ausentado no trabalho lá, não teria problema. Porque ele está dizendo, claro, olha, eu estou indo, então eu fiz o pedido de exoneração, você não me exonerou. Então mas eu estou deixando de vir. Então a partir de hoje eu já não compareço. Quando eu não compareço, eu não recebo. Se eu não recebo, não há um conflito, né? Sim. Então é uma questão a se publicar, a se resolver ali. Porque agora, receber dos dois lugares Porque justamente o veto está ao acúmulo de remuneração. De remuneração. Então, por isso que o ponto que o senhor traz é fundamental mesmo. Vereador, queria agradecer a presença do senhor. A produção me corrija se eu estiver equivocado, mas estamos com 74 likes, é isso? 75? Muito bem. Então, os 60 foram dinamitados no bom sentido. Que bom. Então, antes de nós encerrarmos a entrevista, fica à vontade aí para o senhor feliz. bater o sininho. Fica tranquilo que eu não vou judiar dele hoje. Parabéns a todos. Muito obrigado. Audiência mobilizada, o vereador aqui conosco sempre nos dá entrevistas com franqueza, com profundidade. Queria agradecer ao senhor, a todos que estavam na audiência, aos servidores também. Boa sorte na luta, nas reivindicações. Conte sempre com esse programa. Queria agradecer ao senhor, fica à vontade para mandar um último recado, agradecer. O senhor acompanha o nosso programa, sabe que existe aqui o Momento Maguila, né? Se quiser também entrar na lista do Momento Maguila, fica à vontade. Se não quiser também não precisa. Mas obrigado pela presença e já está convidado para voltar outras vezes. Tá bom, não, só agradecer o convite mesmo. E é importante que a gente, sempre que convidado, venha, não só eu, né? Todos os vereadores, sempre falo para os colegas lá, a gente ocupa uma função pública e quando a imprensa chama, eu acho que a gente tem que atender porque é uma forma de prestar contas e a gente fez essa opção, nós fizemos essa opção de sermos agentes públicos eleitos pela população e nós não podemos, de maneira nenhuma, se furtar esse compromisso fundamental que é o da prestação de contas. Muito obrigado ao vereador Edmilson Souza, muito obrigado à nossa audiência, à nossa equipe, à nossa produção. Voltaremos amanhã, quarta-feira, dia de sessão da Câmara, 18 horas pelas redes sociais. O nosso convidado é o vereador
Laércio Santos. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Desejo a você e a sua família um ótimo descanso. Fique com Deus e até amanhã. Tchau. No ar.